Olá meu povo, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de desenho e na aula de hoje nós vamos estar falando sobre desenho à mão livre. O que vem a ser o desenho à mão livre? Vamos entender o porquê se falar assim e quais são as principais características que devemos desenvolver para poder fazer esse tipo de desenho, ok? Então vamos iniciar aqui. Então, desenho à mão livre, o que é? É uma técnica que usa apenas mãos ao desenhar. Como assim? Você não vai usar régua, que eu sempre falo aqui desde o início, vocês fazerem as atividades, não use régua para você desenvolver exatamente essa percepção. Não usar régua, não usar circunferências, não usa alguma forma para fazer um molde de um desenho que você vai reproduzir ou fazer. Então, o desenho à mão livre é exatamente papel, mão e lápis na mão, certo? Exercitando o que você aprendeu ao longo de sua prática. Então, o que é necessário? É necessário se ter um traço bem firme e preciso. Esse traço firme e preciso a gente desenvolve exatamente treinando. Vocês lembram que a primeira atividade que eu passei a vocês era preencher uns quadrados com traços diferentes, vertical, diagonal. Então, esse é um exercício que desenvolve o traço, faz com que você fique com um traço mais firme. Você faz vários riscos em uma posição, faz em outra posição, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Pode fazer circular, faz vários riscos circulares. E isso vai desenvolver tanto a precisão quanto a força, o equilíbrio de força. Quando você vai fazer um esboço, se você fizer ele com muita força e você borrar alguma coisa, fica difícil de você corrigir ou apagar, porque vai ficar marcado. Agora, quando você controla a sua força, certo? Controla a força e acontece porventura algum erro, fica mais fácil de você apagar e contornar esse erro. Até aqui, ter uma boa noção da escala de luz e sombra. Tudo que a gente vem falando lá do começo, exatamente o que nós precisamos nesse momento. Boa noção da escala de luz e sombra. O que é essa escala de luz e sombra? É aquela questão de onde está saindo o ponto de luz, de onde vem o ponto de luz, saber observar de onde vem esse ponto de luz e saber contornar exatamente o degradê de sombra. O ponto de luz está vindo da direita, então a sombra maior vai ficar para a esquerda. Se o ponto de luz está em cima do desenho, na parte superior, então o ponto mais escuro será na parte inferior. Ter essas noções que ajudam. Uma outra habilidade a ser desenvolvida, que é exatamente com o treino também, é desenvolvendo a percepção de profundidade. O que é isso? Profundidade que eu falei a vocês, teve alguns desenhos que eu até comentei, você não ter medo de deixar escuro o que é para ser escuro. Essa ideia de não ter medo de deixar escuro algumas partes, dá exatamente essa ideia de profundidade. Quanto mais escuro uma região, aquele trechinho do desenho vai ficar mais profundo, certo? Enquanto que o que você deixar ao redor, que você queira que seja mais claro, então basta você escurecer por volta. Então, essa ideia de profundidade é isso, ok? Conseguir fazer texturas diferentes. A questão da textura diferente, você não depende só do lápis em si, do tipo de lápis, mas também do tipo de papel. Textura diferente, você quer um desenho mais liso, então um papel menos poroso. Um desenho com a textura mais enrugada ou que seja mais áspera. Então o tipo de papel ajuda também. O tipo de papel resolve isso. Tem papéis com a gramatura mais fina, outros mais grossos, mais porosos, outros mais lisos. Então isso também já dá um efeito diferenciado no seu desenho, ok? A outra observação aqui é ter uma observação, questão de mais ampliada e atenta. Como assim essa observação? Aquela ideia de espaço negativo, você conseguir observar e reproduzir aquela expansão no seu papel. Exatamente, essa noção de ângulo, de espaço vazio, espaço positivo, espaço negativo. Saber ter essa atenção maior.
Isso lhe ajuda no desenho à mão livre. Eu trouxe aqui 3 exemplos que eu fiz para comentar aqui com vocês e espero ajudar vocês de alguma forma na questão de melhorar o seu desenho também. Vamos lá, o primeiro. Então, eu tenho aqui esse sapato simples. Esse aqui eu fiz uma cópia de uma daquelas revistinhas de supermercado. Esse desenho original ele era bem pequenininho, questão de pouco mais de 2 dedos o comprimento dele. Então, aqui observa, eu fiz todo com lápis. Aqui tem lápis HB, lápis 2B e o 6B aqui embaixo para fazer essa parte mais escura, certo? Aqui, ó, não foi feito com, não usei esfuminho, foi tudo riscado só a lápis mesmo. O lápis, esses pontos, a ideia de costura, feito com lápis 4B, certo? Essa ideia aqui, ó. A ideia de profundidade é isso aqui, ó. Quero mais escuro aqui, mais profundo, eu fecho mais. Aqui, ó, dá a ideia de a sensação de mais profundo a parte do desenho. Aqui do mesmo jeito, ó, a questão ponto de luz leve aqui, que eu utilizado o lápis e passei uma borrachazinha de leve aqui, depois de uma leve esfumada com o dedo mesmo. Tudo isso aqui, os detalhes de tudo feito só com lápis. Então aqui é um desenho bem simples, mas que foi feito de uma observação e também a mão livre. Exatamente, que eu não precisei usar medidas para poder transferir o desenho da cópia, né, na verdade, da imagem que eu estava observando. Então, esse tipo de desenho você pode treinar em casa. Comece com esses desenhos mais simples, depois você vai buscando outros mais difíceis. Então, aqui um outro que eu fiz é esse aqui. Esse aqui foi tirado de uma caixinha aquelas caixinhas de shampoo, se eu não me engano. Uma caixinha de shampoo era alguma coisa de tinta de cabelo, acho que era isso, alguma coisa de tinta de cabelo. Então, aqui já é feito com lápis de cor. Essa ideia de fazer o cabelo, aquilo que eu falei a vocês uma vez, eu não vou fazer borrando. Observe, eu devo dar a ideia de riscos, para exatamente gerar essa ilusão, esse efeito de pelos aqui, de cabelos soltos. Então, a questão do pulso firme aqui, ó, vem para o mesmo formato, eu vim com ele aqui. Da mesma forma aqui, ó, o que eu quero que seja mais escuro, então eu peso mais o trecho, as mechas. Aqui, essa ideia ondulada aqui, ó, exatamente, eu venho com lápis fazendo esse meio S aqui, ó. Então, faço até o tamanho que eu quero. E essa parte aqui, ó, jogada, um Czinho, vem de cima para baixo. Ó, eu venho fazendo um Czinho até deixar toda essa parte com essa expressão de cabelo aqui, jogado para baixo do pescoço. Então, esse é um exemplo de desenho também feito à mão livre, porque não usei medidas, apenas observei a imagem e reproduzi ela com a noção que já tenho de espaço, de tamanho, certo? Isso tudo é desenvolvido, como eu falei a vocês, exatamente com prática. Você pratica um pouco um desenho simples, depois você vai ampliando essa sua percepção, certo? Quanto mais você fizer um desenho simples e vai melhorando, então a ideia é que você busque desenhos mais difíceis para poder desenvolver mais a sua habilidade. Olha, observe aqui a questão do ponto de luz aqui nos olhos. Essa parte aqui tem muita gente que se confunde, mas é muito simples. Você faz o esboço do olho, né? Faz a pupila. Você já deixa o ponto de luz que você quer. Já deixa um espaçozinho ali. Então, você vai contornar o lado. Você deixa esse pontinho do jeito que você marcou e só vai fazendo os outros. Contorna o lado. E a questão de deixar o olho mais claro ou mais escuro é exatamente o tanto de vezes que você vai riscar nessa parte mais aberta do olho. Quanto mais eu riscar, então eu vou estar escurecendo o olho. Quanto menos eu riscar, eu vou estar deixando ele mais claro, com essa ideia de claro. Isso é muito simples de fazer também no lápis. O lápis, mesmo tendo um desenho preto e branco, se você deixar um pouco mais fraco o risco, certo? E esfumar, seja com o dedo, com papel, ou mesmo com o esfuminho, você vai dar uma certa tonalidade mais clara. Às vezes até confunde um pouco fica um pouco esverdeado, exatamente porque fica esse tomzinho mais claro. Deixa aí pra frente.
Então, esse aqui é o último que eu trouxe a vocês. Aqui é um desenho que eu fiz, que um colega meu pediu para fazer uma vez. Aí eu aproveitei e fiz esse aqui também. Era uma outra foto que ele tinha me mandado. Aí eu fiz duas fotos como demonstração. Então, aqui ó, observação. Se você notar, a imagem realmente estava meio bagunçada, ruim de observar. Então eu fiz aqui um improviso, né? Peguei um pouco mais escuro aqui. E todo esse formato de cabelo, essas expressões de luz que aconteceram aqui, ó, a gente procura deixar aqui acontecendo, certo? A parte de roupa aqui que vocês não dão de ver direito, mas ela tem essas listrinhas aqui na blusa. Uma listrinha que eu coloquei aqui, ó, busquei reproduzir tal como estava lá. Então, esse é um exemplo de desenho que você faz à mão livre, observando uma outra imagem, certo? Até a borrachinha, você tem um rostinho aqui sorrindo na borrachinha, a gente procura os detalhes, você busque observar bem os detalhes para poder reproduzir bem a sua imagem, o seu desenho. E já digo a vocês, nessa parte de treinar rosto, pessoas, uma das coisas mais difíceis que tem é exatamente fazer mãos, fazer essa ideia de mãos, essa textura dos ossos dos dedos. Isso é uma coisinha que é uma das coisas mais complicadas. Até certo tempo mais antigo, os quadros, se vocês observarem, tiverem essa curiosidade, não faziam-se as mãos das pessoas. Era só do peito para cima. Ou seja, se fosse com as mãos, ainda não tinha tantas técnicas de desenho. Era mais caro, era outros efeitos. Então tudo era mais difícil. Então, o desenho à mão livre é exatamente isso. É a junção de toda essa desenvoltura que a gente consegue desde o começo, questão de esboço, tipo de risco, sombreamentos, é tudo isso aí sendo aplicado diretamente com a mão apenas, sem precisar de medidas. E isso ajuda a desenrolar no seu trabalho. Às vezes você tem uma coisa para fazer rápido ali, que não pode ter um tempo de fazer um esboço mais assim detalhado, ou não tem como ter um computador ali perto para fazer aquele rascunho. Então você pega e faz à mão mesmo. Você tendo um papel, um lápis ou caneta, você faz e já desenrola, já resolve o seu problema de momento, certo? Então, espero ter ajudado vocês a entender um pouco mais sobre esse universo da arte, né, que é essa parte do desenho. E nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau e até a próxima.